Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao estudo da tentativa do crime tentado e agora vamos trabalhar as classificações doutrinárias, as espécies de tentativa. Nós temos a tentativa imperfeita ou inacabada, a tentativa perfeita, acabada ou crime falho, a tentativa incruenta ou branca e a tentativa cruenta ou vermelha. Nós vamos analisar uma a uma. Na tentativa imperfeita, inacabada ou propriamente dita, o autor não pratica todos os atos de execução do crime. Aqui ocorre a interrupção da execução por circunstâncias alheias à sua vontade. Em todas essas classificações doutrinárias que veremos, vamos observar que o crime ele não se consuma justamente por uma circunstância externa, alheia à vontade do autor do crime, como, por exemplo, a atuação da Polícia Militar ou de uma guarnição da Polícia Civil ou da Guarda Municipal que impeça que o agente pratique um roubo, ou pratique um furto ou um homicídio. Inicia-se a execução e, por uma circunstância externa à vontade do agente, esse crime não é praticado. Esse é o conceito de tentativa, observado aí no caput do artigo 14. No entanto, para diferenciar a tentativa imperfeita, inacabada ou propriamente dita da tentativa perfeita ou acabada, nós temos que observar se o agente ele praticou todos os atos executórios que ele tinha à sua disposição. Então, por exemplo, se eu tenho o crime de homicídio em análise e o autor do crime ele tem um revólver com capacidade para 5 disparos, para 5 tiros, ele tem disponível 5 munições no tambor do revólver, ele só utiliza 2 munições, restando ainda 3 munições a serem utilizadas. No entanto, a polícia intervém e faz a prisão desse indivíduo no momento da tentativa, no momento da prática do crime de homicídio. Esse crime é tentado porque não se consumou em razão de circunstâncias externas à vontade do agente e essa tentativa ela é chamada de imperfeita ou inacabada, ou propriamente dita, porque o agente ele não conseguiu utilizar todos os meios que tinha à sua disposição. Na tentativa perfeita, acabada ou crime falho, nós vamos ter uma situação inversa. O autor pratica todos os atos executórios à sua disposição, porém não há consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Observe que as circunstâncias externas interruptivas da consumação do crime continuam presentes. Por quê? Porque o conceito da tentativa é justamente não conseguir consumar o delito em razão de um fator externo à vontade e ao desejo do autor do crime. No entanto, agora, na tentativa perfeita, diferentemente da tentativa imperfeita, nós temos aí a utilização de todos os meios disponíveis por parte do autor do crime. Então, no exemplo que foi dado agora há pouco, se ele utiliza todas as 5 munições disponíveis no tambor do revólver, ele esgotou todos os meios executórios que tinha à sua disposição. No entanto, ele não acerta o alvo. No entanto, ele não consegue consumar o crime pela presença da polícia, que vai e efetua a sua prisão. Então, o crime não se consuma por circunstâncias externas à vontade do agente e, agora, diferentemente, ele consegue esgotar, utilizar todos os meios que tinha à sua disposição. Então, essa tentativa ela é perfeita, acabada e pode ser também chamada de crime falho nas provas de concurso. Com relação à tentativa incruenta ou branca, o alvo, a vítima, não é atingido e, portanto, não sofre lesões, ferimentos. É por isso que é branca. Ela é branca, serve aí para memorizar. Por que é branca? Se você pegar um exemplo, por exemplo, do homicídio, não há o escorrimento de sangue, você não consegue atingir efetivamente a vítima. Então você lembra logo que é branca porque você não conseguiu acertar a vítima, não atingiu o alvo. Porém, a tentativa incruenta, você não atinge o alvo, o objeto, e pode ocorrer tanto no crime de homicídio como em outros delitos, como o roubo. Você não consegue aí alcançar, atingir efetivamente o objeto do roubo, o objeto do furto, por exemplo. Então, é incruenta ou branca, já que você não atinge, não alcança aí o alvo, o objeto da prática delituosa. Na tentativa cruenta ou vermelha, e aí mais uma vez facilita a memorização, se você pegar um exemplo, por exemplo, de tentativa de homicídio ou de uma lesão corporal, você vai observar que se você não atinge
o alvo, se você não consegue atingir a vítima, a pessoa física, não haverá corrimento de sangue, você teria uma tentativa branca. Mas se você consegue atingir a pessoa física, haverá aí o corrimento de sangue. Então essa tentativa ela é cruenta, ela é vermelha, porque você consegue de fato atingir o alvo, que pode ser a pessoa física ou pode ser também um outro objeto, caso seja um delito diferente do homicídio. Então o alvo, a vítima, é atingido, portanto ocorre lesão ao bem jurídico protegido, tutelado. Isto é, a vítima é ferida. Então, o exemplo ele é bastante interessante quando se trata de pessoa física para nós memorizarmos as circunstâncias de atingir ou não o alvo. Se você atinge, você teria escorrimento de sangue, teria aí uma tentativa cruenta ou vermelha. Se você não atinge o alvo, você teria uma tentativa branca ou incruenta, né, em que não há o corrimento de sangue. Esse quadro é elucidativo, é muito interessante, né? Tentativa branca ou incruenta não acerta o alvo. Na tentativa vermelha ou cruenta, o alvo ele é atingido. Na tentativa perfeita, acabada ou crime falho, são esgotados aí todos os meios executórios à disposição do autor do crime. Na tentativa imperfeita ou inacabada, não utiliza todos os meios executórios à disposição. Então o agente ali ele não utiliza, como a gente viu no exemplo do revólver, que tem 5 munições, ele acaba utilizando somente 2 e é interrompido pela presença da polícia. Na tentativa abandonada ou qualificada, nós temos aí nessa classificação, diferentemente aí do que vimos até agora do conceito de tentativa, nós vamos ter existência voluntária e arrependimento eficaz, que apesar de não consumar aí o delito, o crime, por razões internas, motivações próprias do agente, diferentemente do conceito de tentativa, pode ser abordado na prova como tentativa abandonada ou qualificada. Então, muito cuidado, porque apesar de vir com o nome tentativa no seu início, abandonada ou qualificada, os conceitos são distintos, em razão da motivação que interrompe a execução do crime. Na tentativa, nós temos a motivação externa, alheia à vontade do agente, e na tentativa abandonada ou qualificada, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz, nós temos aí uma motivação interna por parte do agente. Uma questão adaptada, muito rapidinho aqui para a gente memorizar o conteúdo. É correto afirmar que a pena do crime tentado, salvo disposição em contrário, é correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/6. A princípio, boa parte da questão está correta, porém o fator redutor é de 1 a 2/3 e não de 1 a 2/6. Por isso é sempre interessante observar as consequências daquele conceito, daquele instituto jurídico na parte geral. Então o fator redutor aí, diferentemente do que afirma a questão, é de 1 a 2/3. A questão aí assertiva está errada.